Você já se perguntou por que é tão fácil perder a paz? Basta uma palavra mal colocada, um olhar atravessado, um problema no trabalho, uma lembrança do passado ou uma incerteza sobre o futuro e, de repente, o equilíbrio que parecia sólido desmorona em segundos. É como se dentro da mente existisse um inimigo silencioso, sempre à espreita, esperando o menor deslize emocional para assumir o controle. Esse inimigo tem muitos nomes, mas a ciência o chama de distração emocional. E a espiritualidade o reconhece como distanciamento da consciência. Eu dediquei minha vida a estudar o comportamento humano. E posso afirmar com convicção: a maior guerra que você vai travar não é com o mundo, é dentro de você. E a vitória mais importante não é vencer os outros, é dominar a si mesmo. O verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em controlar como você reage ao que acontece. A paz interior não é um presente, é uma conquista. E o que eu quero te mostrar é que existe um mecanismo biológico, psicológico e espiritual que explica por que a maioria das pessoas destrói a própria paz todos os dias sem perceber. A sua mente é uma máquina de sobrevivência, programada para detectar ameaças. O problema é que ela não diferencia uma ameaça real de uma ameaça imaginária. Por isso, o cérebro reage a uma crítica da mesma forma que reagiria a um ataque físico. O corpo libera adrenalina, o coração acelera, a mente começa a criar cenários de defesa e o seu estado de paz é substituído por tensão. Esse é o ponto em que a emoção sequestra a razão. É o que eu chamo de sequestro emocional. Quando isso acontece, a amígdala cerebral assume o controle e o córtex pré-frontal, a parte responsável pela sabedoria e autocontrole, é silenciada. É como se a sua consciência fosse empurrada para o banco de trás e o instinto primitivo pegasse o volante. O resultado é previsível. Você reage antes de pensar, fala antes de refletir, se arrepende depois e paga o preço em forma de culpa, ansiedade e desgaste. A destruição da paz começa sempre assim, em milésimos de segundo. E o pior é que a maioria das pessoas vive nesse modo reativo o tempo todo. Elas não estão realmente vivendo, estão apenas reagindo. Reagem ao trânsito, ao humor dos outros, às notícias, às lembranças, aos medos, às comparações. A mente se tornou uma máquina de reatividade contínua, e enquanto ela estiver no comando, a paz será impossível. O primeiro passo para dominar isso é entender que o seu cérebro é uma ferramenta, não o seu dono. Quando você acredita em cada pensamento que surge, você entrega o controle da sua vida ao ruído mental. Mas quando aprende a observar a mente sem se identificar com ela, um novo espaço se abre. É o espaço da consciência. A neurociência chama esse estado de meta-atenção, a capacidade de estar consciente da própria atenção. A espiritualidade o chama de presença. É nesse espaço que a verdadeira paz nasce. Porque a paz não é a ausência de problemas, é a presença de consciência em meio a eles. Quando você está presente, o mundo pode estar em caos, mas dentro de você há silêncio. Essa é a fronteira que separa a mente reativa da mente desperta. A primeira é escrava das emoções, a segunda é senhora delas. E dominar essa fronteira é a essência de toda a sabedoria humana. O que a maioria das pessoas não entende é que a paz não é algo que se encontra, é algo que se sustenta. Você pode até alcançar momentos de tranquilidade após uma oração, uma meditação ou uma boa notícia, mas se não aprender a sustentar esse estado diante da adversidade, o menor abalo externo o derruba. A paz verdadeira não é frágil, ela é firme, porque não depende das circunstâncias, depende do seu estado de consciência. É por isso que Jesus dizia que a paz que ele oferecia não era a paz do mundo. Ele falava da paz interior, a que não se abala quando tudo desmorona. E essa paz, hoje, é mensurável. Neurocientistas descobriram que pessoas que treinam a atenção plena apresentam maior atividade no córtex pré-frontal esquerdo, associado ao otimismo e à resiliência emocional. Isso significa que você pode treinar o seu cérebro para permanecer em paz mesmo quando o caos tenta te puxar para dentro dele. A mente humana tem a incrível capacidade de se reprogramar, mas ela só faz isso quando você a educa. E educar a mente é ensinar o cérebro a servir à consciência, não o contrário. É por isso que os mestres espirituais e os cientistas contemporâneos
embora usem linguagens diferentes, apontam para o mesmo lugar. O domínio de si mesmo é o caminho da libertação. Eu quero que você entenda profundamente isso. Você não perde a paz porque o mundo é difícil, você perde porque sua mente ainda é vulnerável às ilusões que ela mesma cria. O problema não é o que acontece, é o significado que você dá. Quando muda a interpretação, muda a emoção. Quando muda a emoção, muda a química. Quando muda a química, muda a experiência. A vida é moldada pela forma como a sua mente interpreta a realidade. Dominar a mente é dominar a vida. E é sobre isso que vamos caminhar juntos a partir de agora. Você vai compreender, passo a passo, como reconhecer o momento exato em que começa a perder a paz, como interromper o ciclo do sequestro emocional e como reprogramar o seu cérebro para permanecer centrado, mesmo em meio à tempestade. Porque a paz não é um estado inalcançável, ela é uma ciência. E quando você entende essa ciência, você nunca mais destrói a sua própria paz. Quando comecei a estudar o comportamento humano, percebi que o que destrói a paz das pessoas não são os grandes eventos da vida, mas as pequenas reações automáticas que se acumulam dentro da mente. Um comentário que fere, um atraso inesperado, um plano que dá errado. Tudo parece banal, mas cada pequeno estresse libera uma descarga química de cortisol e adrenalina que condiciona o cérebro a viver em estado de alerta constante. Com o tempo, o corpo se acostuma ao caos e a mente se torna refém de um padrão emocional de tensão. Essa é a base do sofrimento moderno. Nós nos tornamos viciados na agitação. E o que é mais preocupante, confundimos agitação com vitalidade. Achamos que viver é estar sempre correndo, respondendo, competindo, reagindo. Mas viver de verdade é o oposto disso. Viver é ter consciência plena de cada instante, mesmo dos mais simples. A verdadeira vida acontece na pausa entre os pensamentos, na respiração que você ignora, no espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse intervalo que mora a liberdade. Mas o problema é que quase ninguém aprende a acessar esse intervalo. A sociedade nos treinou para pensar rápido, decidir rápido, reagir rápido. Porém, quanto mais rápido você reage, menos consciente você está. A mente reativa é como um cavalo, selvagem, poderosa, mas perigosa se não for guiada. E o autodomínio emocional é justamente aprender a segurar as rédeas dessa força. A paz é o estado natural do ser humano. Ela é o ponto zero da mente, o estado em que o cérebro funciona em harmonia e o coração pulsa em coerência. A neurociência chama isso de coerência cardíaca, e ela pode ser medida fisicamente. Quando você está em paz, o seu ritmo cardíaco, a sua respiração e a sua atividade cerebral se alinham. É o que alguns chamam de estado de graça, mas que, na verdade, é o estado natural do equilíbrio humano. Quando você se desconecta disso, a mente perde a referência e começa a criar histórias que alimentam o medo. O medo de perder, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser suficiente. E quanto mais você alimenta esses medos, mais o seu cérebro os reconhece como reais, porque ele não distingue o que é pensado do que é vivido. É assim que você destrói sua paz, acreditando em cada pensamento negativo como se fosse um fato. Mas pensamentos são apenas nuvens passando pelo céu da consciência. Eles não são a realidade, são interpretações. O segredo é perceber que você não é o pensamento, é aquele que observa o pensamento. Essa simples percepção muda tudo. Porque quando você se torna o observador, o pensamento perde poder sobre você. E quando ele perde poder, o ciclo do sofrimento se interrompe. A ciência já comprovou isso. Estudos sobre meditação e atenção plena mostram que, quando o indivíduo observa suas emoções sem reagir a elas, a amígdala cerebral diminui de tamanho e perde influência sobre o comportamento. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão consciente, se fortalece. Ou seja, a simples prática de observar em vez de reagir reconfigura fisicamente o cérebro. Isso é neuroplasticidade emocional. O poder que você tem de remodelar a sua mente a partir da forma como lida com suas emoções. Eu gosto de pensar que a paz é um músculo. Ela precisa ser treinada. Quanto mais você pratica a consciência do agora, mais forte esse músculo fica.
No começo é difícil. Você vai se perder nos pensamentos, vai reagir sem perceber, vai sentir raiva por ter perdido o controle. Mas é exatamente nesses momentos que o treino acontece. Cada vez que você percebe que perdeu a paz e decide respirar em vez de reagir, você está fortalecendo o circuito da calma no seu cérebro. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da discussão, o perdão em vez da vingança, a observação em vez da defesa, você está educando o seu sistema nervoso a permanecer em equilíbrio. A paz não é ausência de conflito, é domínio sobre ele. É quando você pode olhar para o caos e dizer, eu não serei arrastado. E esse domínio é aprendido. É um treino mental, emocional e espiritual. A fé nesse processo tem um papel essencial, porque a fé é a entrega daquilo que não pode ser controlado. Ela ensina a mente racional a descansar. E quando a razão descansa, o coração pode finalmente ouvir. A fé não é um conceito religioso, é um estado de confiança biológica. Quando você acredita que há uma inteligência maior conduzindo o universo, o seu corpo relaxa, o seu sistema nervoso se equilibra e a ansiedade perde força. A fé é o antídoto fisiológico da preocupação. A ciência já mediu isso. Em estudos com praticantes de oração e meditação, o cérebro mostrou aumento de atividade no córtex cingulado anterior e nos lobos parietais, regiões associadas à empatia, compaixão e senso de propósito. É por isso que pessoas que cultivam a fé têm mais resiliência emocional e recuperação mais rápida do estresse. Elas vivem menos tempo no modo de sobrevivência e mais tempo no modo de confiança. E quanto mais confiança, mais paz. Quando compreendi isso, percebi que dominar as emoções não é reprimi-las, mas acolhê-las com consciência. A raiva, o medo, a tristeza, todos têm uma função biológica. A raiva aponta limites, o medo protege, a tristeza cura. O problema é quando você se identifica com essas emoções e as transforma em identidade. Quando você diz, eu sou raivoso, eu sou ansioso, eu sou triste, você está dizendo ao seu cérebro, mantenha esse padrão. Mas quando você diz, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste, você cria um espaço de separação. E nesse espaço há poder, porque o que pode ser observado pode ser transformado. É assim que começa o domínio interior. A paz surge quando a emoção perde o poder de te definir. Quando você entende que o medo é só uma onda e que a raiva é só um vento, você para de se debater contra eles e aprende a surfar. Você não luta contra o mar, aprende a navegar. A vida não vai parar de trazer tempestades, mas a mente treinada aprende a encontrar calma dentro delas. E é isso que diferencia quem vive em conflito de quem vive em paz. Não é o mundo que muda, é a consciência. O segredo é simples. Tudo o que você resiste, persiste. Tudo o que você aceita, se transforma. E quando você aprende a aceitar a si mesmo, inclusive nos momentos em que não consegue controlar tudo, a paz retorna naturalmente. Dominar isso é o começo da verdadeira liberdade interior. Há algo que a maioria das pessoas não percebe. A maior causa da perda de paz não são as circunstâncias, mas o ego. O ego é a voz interna que quer estar certa, quer ser reconhecida, quer controlar tudo e teme perder o poder. Ele é o mecanismo psicológico que nos protege da dor, mas também é o mesmo que nos aprisiona nela. O ego cria a ilusão de separação. Ele faz você acreditar que é diferente, que precisa se defender, que o mundo está sempre te atacando. E é nesse estado de constante defesa que a paz se dissolve. Quando o ego domina, a mente vive em comparação, ressentimento e expectativa. Nada é suficiente, nada é leve, nada é tranquilo. O ego é o ruído que impede a alma de ouvir o silêncio. E a paz só floresce no silêncio. Dominar o ego é uma das tarefas mais difíceis da jornada humana, porque ele é invisível e persuasivo. Ele não grita, ele sussurra com a sua própria voz. Ele te convence de que você está apenas se protegendo, quando na verdade está reagindo. Te faz acreditar que está lutando por respeito, quando na verdade está alimentando o orgulho. Te faz pensar que está sendo justo, quando está apenas se vingando. O ego é um ator habilidoso e enquanto você acreditar que é ele quem fala, continuará destruindo a própria paz.
A ciência explica isso de uma forma fascinante. O ego é a manifestação psicológica de padrões neurais automáticos, criados ao longo da vida. Ele é o resultado da fusão entre memórias emocionais e crenças cognitivas armazenadas no sistema límbico e no córtex pré-frontal. Quando alguém te fere, o cérebro ativa esses registros antigos e reage de forma previsível. Você sente raiva, frustração, ressentimento, mas, biologicamente, não é você quem sente, é o seu padrão. Você está repetindo um circuito que o cérebro aprendeu para se proteger. A mente, sem consciência, vive de reações. E cada reação reforça o circuito antigo. É um ciclo. A única forma de quebrar esse ciclo é através da observação consciente. Quando você percebe o ego em ação, ele perde força. Porque o ego não sobrevive à luz da consciência. Ele precisa da identificação para existir. E quanto mais você o observa, mais se distancia dele. É o que eu chamo de desidentificação consciente. É quando você diz, isso é o meu ego reagindo, não sou eu. Nesse instante, o circuito neural começa a se enfraquecer. O córtex pré-frontal retoma o controle e o sistema límbico é desativado. A neurociência comprova que o simples ato de nomear uma emoção ativa o hemisfério esquerdo do cérebro, responsável pela linguagem e racionalidade, e reduz a atividade da amígdala, responsável pelo medo e impulsividade. Ou seja, dar nome ao que sente é o primeiro passo para dominar o que sente. Quando digo que você deve observar o ego, não é para destruí-lo, mas para integrá-lo. Porque o ego não é o vilão. Ele é apenas uma parte da mente que perdeu o equilíbrio. Sem ego, você não teria individualidade, não teria desejo, não teria propósito. Mas o ego deve ser o servo da consciência, não o seu mestre. Quando a consciência assume o comando, o ego se torna um instrumento de expressão, e não uma prisão. Ele deixa de ser o ruído e se transforma em canal. É aqui que a espiritualidade e a neurociência se encontram. A espiritualidade chama isso de rendição. A neurociência chama de integração neural. A rendição não é fraqueza, é sabedoria. É o momento em que você para de lutar contra o que é e começa a cooperar com o fluxo da vida. O ego resiste. A consciência flui. E toda resistência é sofrimento. Quando você tenta controlar o incontrolável, corrigir o passado, prever o futuro, agradar a todos, você alimenta a ilusão de controle. E o controle é o disfarce do medo. Por trás de toda necessidade de controle existe uma insegurança não curada. O medo de não ser suficiente, o medo de perder o amor, o medo de ser esquecido. Esses medos moldam o comportamento e drenam a energia vital. Mas quando você percebe que nada precisa ser controlado para que a vida funcione, um alívio profundo toma conta. É como soltar um peso que carregava há anos sem perceber. Dominar a mente é soltar o controle. É permitir que as coisas sejam como são, sem tentar forçar o fluxo. Porque a vida não acontece para te punir ou te testar. Ela acontece para te despertar. Cada evento, cada perda, cada conflito é uma oportunidade para enxergar onde você ainda resiste. Onde há resistência, há ego. E onde há ego, não há paz. A paz surge quando a entrega acontece. E a entrega acontece quando a confiança nasce. Confiar não é desistir. É reconhecer que existe uma inteligência maior coordenando o universo, a mesma que faz seu coração bater, as ondas se moverem e as galáxias se expandirem. Essa inteligência é a base da existência, e quando você se alinha a ela, a mente descansa. É o que os místicos chamam de rendição divina, e o que a ciência chama de coerência entre cérebro e coração. Estudos mostram que quando você medita em estados de gratidão ou entrega, o campo eletromagnético do coração se sincroniza com as ondas cerebrais, criando um padrão de harmonia que influencia até o DNA. A paz, então, deixa de ser um estado emocional e se torna uma frequência biológica. Você literalmente emite paz. E quando emite, atrai, o ambiente muda, as pessoas reagem diferente e até as circunstâncias parecem se alinhar. Porque a vida externa é reflexo do estado interno. A maior revolução não é mudar o mundo, é mudar a forma como você o percebe. Quando muda o olhar, muda o mundo. Essa é a essência do domínio interior.
Eu sempre acreditei que o autodomínio é uma arte, mas a ciência me mostrou que ele também é uma engenharia. O cérebro humano é uma estrutura plástica, maleável e adaptável. Ele responde ao que é repetido e ignora o que é negligenciado. Isso significa que você pode literalmente treinar a sua mente para permanecer em paz, da mesma forma que treina um músculo para ganhar força. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, e ela é a base da transformação interior. Cada vez que você escolhe não reagir, você está redesenhando o seu sistema neural. Cada escolha consciente cria novas conexões e enfraquece os circuitos do impulso e da ansiedade. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar o comportamento sem mudar o estado mental que o gera. Querem ser calmas sem entender como a calma funciona. Querem ter foco sem entender como o foco é criado. A mente precisa ser ensinada, passo a passo, a entrar em harmonia. E o ponto de partida é o estado cerebral. O cérebro opera em diferentes frequências de ondas: beta, alfa, teta, delta e gama. O estado beta é o da mente desperta, analítica, atenta ao mundo externo, mas também o estado da preocupação e do controle. É nele que a maioria das pessoas vive o tempo todo. É um estado útil para resolver problemas, mas destrutivo quando se torna permanente. Porque a mente em beta não descansa, e sem descanso, o sistema nervoso entra em colapso. O estado alfa, por outro lado, é o estado de calma consciente. É quando a mente está desperta, mas tranquila. É o espaço entre o pensamento e a intuição. É o estado em que você acessa a paz verdadeira. E ele pode ser induzido de forma simples, através da respiração e da atenção plena. Quando você desacelera o ritmo respiratório, o coração reduz a frequência, o cérebro muda o padrão e você literalmente muda o seu estado emocional. Esse é o portal neurobiológico da paz. A ciência já comprovou que uma respiração profunda e ritmada ativa o nervo vago que liga o cérebro ao corpo e envia sinais de segurança ao sistema nervoso. O corpo entende que não há ameaça e a mente finalmente relaxa. É como apertar o botão de reiniciar em meio ao caos. Eu pratico isso todos os dias. Quando percebo que estou perdendo o centro, fecho os olhos e respiro profundamente. Inspirando por 4 segundos, segurando por 4 e expirando por 6. Em menos de 1 minuto, o corpo muda o estado químico. O cortisol cai, a oxigenação cerebral aumenta e o foco retorna. O mais impressionante é que, quanto mais você faz isso, mais o cérebro aprende a voltar para o estado de paz automaticamente. Ele cria uma memória de calma. Isso é reprogramação neural em ação. O cérebro aprende o caminho de volta à paz. Outro fator essencial para manter a mente em equilíbrio é a observação sem julgamento. A mente humana é condicionada a julgar tudo: o passado, o futuro, as pessoas, as circunstâncias e a si mesma. Cada julgamento é uma resistência, e toda resistência gera tensão. A observação sem julgamento é o que os monges chamam de testemunho consciente, a habilidade de ver sem se envolver. A ciência explica que quando você observa uma emoção sem rotular, ela como boa ou má, o córtex pré-frontal assume o comando e reduz a ativação da amígdala. É como se a luz da razão iluminasse o escuro do medo. O simples ato de olhar com neutralidade é o que transforma a experiência emocional. Você não luta com a emoção, você a integra. É por isso que eu sempre digo que paz não é fuga, é enfrentamento lúcido. Não é negar o que sente, é olhar o que sente com consciência. É estar presente até mesmo no desconforto, porque o desconforto também é um mestre. A mente que foge nunca encontra descanso, mas a mente que aceita encontra sabedoria. Existe uma prática que recomendo a quem quer treinar esse tipo de observação: o escaneamento corporal. Sente-se em silêncio e percorra mentalmente cada parte do seu corpo, da cabeça aos pés, observando qualquer tensão, calor, frio ou batimento. Apenas observe, sem tentar mudar nada. Essa simples prática ensina o cérebro a habitar o corpo, a sair do pensamento e retornar à presença. E quando a mente está presente no corpo, a paz se torna o estado natural. A consciência corporal é a âncora da tranquilidade. Outra ferramenta poderosa é a atenção plena aplicada às tarefas simples do dia. Enquanto come, caminhe ou lave as mãos, preste atenção total no que faz. Sinta a textura,
o som, o movimento. Isso parece banal, mas é uma das formas mais eficientes de quebrar o padrão de dispersão mental. O cérebro que vive no presente não sofre pelo passado nem teme o futuro. Ele descansa, e esse descanso é o que regenera a alma. Quando a mente se acostuma à presença, o coração se estabiliza e a vida volta a fluir com leveza. O que antes parecia urgente perde a força, o que antes parecia grave se dissolve. Você percebe que quase tudo que tirava sua paz era apenas ruído interno. As pessoas que vivem na presença irradiam serenidade porque já não reagem ao caos, apenas o observam passar. Isso é o que chamo de domínio silencioso, a capacidade de permanecer inabalável em meio às ondas. A ciência pode explicar a fisiologia, mas a experiência é espiritual. Quando você alcança esse estado, sente que há algo maior conduzindo tudo e que a mente enfim cumpriu seu papel, servir ao espírito e não dominá-lo. A paz é o sinal de que você está alinhado com essa força. E uma vez que experimenta esse estado, entende que nada externo pode te oferecer o que já está dentro de você. Existe um ponto em que a ciência encontra o sagrado. Um ponto onde o cérebro deixa de ser apenas uma máquina de pensamentos e se transforma em um instrumento da consciência. Esse ponto é o estado de coerência plena entre mente e coração. É o momento em que a razão se curva à sabedoria e o intelecto se torna canal da intuição. Durante anos, eu procurei compreender esse fenômeno com a lente da neurociência, até perceber que o cérebro não é apenas um órgão físico, ele é um campo de energia que responde à vibração dos estados internos. Quando o coração vibra em gratidão, compaixão e amor, o cérebro muda de frequência. As ondas cerebrais se organizam, os hemisférios se sincronizam e o corpo inteiro entra em harmonia. É como se a mente fosse um instrumento desafinado que de repente encontra o tom exato. Essa sintonia é o portal da paz. A ciência chama isso de coerência psicofisiológica, mas os antigos chamavam de estado de graça. Nesse estado, o pensamento desacelera e o silêncio se torna fértil. Você começa a perceber que existe uma inteligência dentro do silêncio, uma sabedoria que não vem do raciocínio, mas da presença. É o momento em que você deixa de pensar sobre a vida e começa a senti-la. O que antes era confusão se torna clareza, e o que antes era esforço se transforma em fluxo. A mente deixa de lutar e começa a cooperar. Essa experiência não é apenas espiritual, é biológica. Estudos realizados com meditadores avançados mostram que, durante estados de profunda coerência, há uma sincronização entre o ritmo cardíaco e as ondas cerebrais, especialmente nas frequências alfa e teta. O cérebro entra em modo de integração total. É nesse estado que os insights acontecem, que a criatividade floresce e que o corpo se regenera. A paz, nesse nível, não é apenas emocional, é química, é física, é energética. O corpo vibra em harmonia. O mais extraordinário é que essa coerência pode ser treinada. Você pode ensinar o seu corpo e sua mente a viverem em sintonia. E o segredo está em um simples exercício: a respiração com intenção emocional. Inspire profundamente, imaginando que está puxando luz para o coração. Segure o ar e sinta essa luz se expandindo. Ao expirar, imagine que essa energia se espalha pelo corpo, dissolvendo toda a tensão. Faça isso com um sentimento genuíno de gratidão. Não é uma técnica mística, é uma forma de comunicação biológica. O coração fala em emoções e o cérebro escuta. Quando o coração emite gratidão, o cérebro entende: está tudo bem. E quando ele entende isso, toda a química muda. O cortisol cai, a dopamina e a serotonina aumentam e o corpo entra em homeostase. Essa é a fisiologia da paz. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você permanece tempo suficiente nesse estado, começa a perceber uma presença silenciosa por trás de tudo. Uma consciência que observa o observador. É o que os místicos chamam de testemunha divina. A neurociência pode medir os efeitos, mas não pode medir a essência. Essa presença é o campo da mente divina, o lugar onde a alma descansa. Quando você se conecta a essa dimensão, o medo perde sentido. A morte, a perda e o tempo deixam de ser inimigos. Você entende que é parte de algo maior, algo eterno,
E essa percepção muda tudo. É aqui que a paz se torna inabalável, porque não depende mais do ego, nem das circunstâncias, nem do amanhã. Ela vem da lembrança de quem você é. Você não é o personagem, é a consciência que o interpreta. E quando você vive com essa consciência, a vida se torna simples novamente. Você age sem ansiedade, fala com verdade, ama sem medo. A paz não é mais um objetivo, é o seu estado natural. Chegou o momento de compreender que o domínio da mente não é uma meta, é uma jornada. A mente é um rio, e a paz é o leito por onde ele deve fluir. Quando o rio se agita, é porque perdeu o contato com seu fundo. Dominar isso é lembrar o caminho de volta, e o caminho de volta é a presença. A cada vez que você volta ao agora, o cérebro se reorganiza, o corpo se alinha e o espírito se expande. É um retorno constante, uma prática diária de voltar para casa dentro de si mesmo. O segredo é consistência. Não espere estar pronto para começar. Comece para se tornar pronto. Porque a mente só aprende o que é repetido. Repetição é a linguagem do cérebro. E quando você repete o estado de paz, o cérebro o torna automático. É assim que a reprogramação acontece. Um dia, você percebe que não reage mais da mesma forma, que o caos externo já não te abala como antes. E esse é o sinal de que o domínio começou. A inteligência emocional, no fundo, é isso. A capacidade de sentir profundamente sem ser destruído pelo que sente. É o equilíbrio entre emoção e consciência. É o ponto em que o coração sente, mas a mente entende. Quando isso acontece, nasce uma nova forma de existir. A vida continua a trazer desafios, mas você passa a lidar com eles a partir da calma e não da luta. E a calma é a arma mais poderosa que existe. Ela não é passividade, é força controlada. É a energia que se move sem se perder. É o domínio consciente do próprio campo interno. A paz é o resultado dessa maestria. E quando você domina isso, quando aprende a observar antes de reagir, respirar antes de falar, compreender antes de julgar, você se torna um ser humano diferente. Não apenas mais calmo, mas mais lúcido, mais compassivo, mais inteiro. A mente treinada em paz se torna uma ferramenta de luz. Ela pensa com clareza, age com propósito e cria com intenção. E é aqui que a neurociência se encontra com a espiritualidade. Porque a ciência pode te ensinar como o cérebro funciona, mas é a espiritualidade que te ensina por que ele existe. Ele existe para ser um instrumento da consciência. E a consciência é a manifestação do divino em ação. Quando você se lembra disso, a vida deixa de ser uma luta e se torna um aprendizado contínuo. Tudo o que antes era motivo de angústia passa a ser mestre. Toda perda se torna lição. Toda dor se torna purificação. Esse é o significado profundo de dominar a mente. Deixar que a dor te ensine, sem deixá-la te definir. E é por isso que a partir de hoje quero te convidar a começar o seu treino de paz. Não espere o momento ideal, não espere o silêncio externo. O silêncio verdadeiro começa dentro de você. Feche os olhos e respire. Observe o que sente, sem fugir, sem se culpar. Apenas observe. Essa é a sua primeira vitória. Porque a paz não é encontrada quando o mundo se acalma, é quando você se acalma em meio ao mundo. E se esse áudio tocou algo dentro de você, se despertou o desejo de compreender mais profundamente a mente humana e a força que habita dentro dela, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Aqui todos os dias compartilhamos reflexões e estudos sobre como unir ciência, mente e espiritualidade para viver com mais equilíbrio, sabedoria e consciência. Ative o sininho para receber os próximos conteúdos e permita-se mergulhar nesse processo diário de autodomínio. Lembre-se, cada dia em paz é uma vitória sobre o caos. E cada vitória interior transforma o mundo ao seu redor. A verdadeira revolução começa dentro de você. Respire fundo, sinta a presença silenciosa que te observa por trás dos pensamentos e diga a si mesmo: hoje eu escolho a paz.